Senhor, nosso Deus eterno Pai. Estamos ouvindo esta fita, Senhor, para que o Senhor use o teu servo, pastor Elia, a ministração da tua palavra, Senhor. Segundo a tua vontade, segundo o teu querer, que nossos corações estejam aptos e receptivos para a tua palavra, para que venhamos aprender e guardar ela. Que os nossos ouvidos estejam atentos, Senhor, porque precisamos, nesses últimos dias, ouvir e atender a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória, glória a Deus. Louvado, abençoa a Deus. Por favor, abra a sua Bíblia. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, e o versículo 10 em diante. Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante. Vamos falar um pouquinho sobre a armadura de Deus. Muitas vezes, quem não tem um conhecimento, uma experiência, se desespera pelas adversidades da vida, dificuldades. E aqui vamos... aqui é a armadura de Deus, mas fala da guerra espiritual. Então é de suma importância nós termos um pouquinho de entendimento. Talvez... Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Vamos se sentar, meus irmãos. Marque essa página aí, esse capítulo sobre a armadura de Deus, para que os irmãos possam ler, reler, e pedir que o Senhor abra o entendimento para que possamos entender, ao menos um pouco. Nós ouvimos uma palavra aqui que falava sobre a tentação de Jesus no deserto. Meus irmãos, Deus nos dá todas as condições necessárias para nós não cairmos se atentarmos para os conselhos de Deus. Aqui, quando falamos aqui no versículo 10, no demais, irmãos meus, no demais, se os irmãos lerem o capítulo 4, 5 e os 9 capítulos do capítulo 6 que não lemos, os irmãos vão entender o que é necessário fazer para que possamos resistir. E a Bíblia diz, aqui no versículo 12, que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. Não é contra as pessoas que nós temos que lutar. Não é contra aquelas pessoas que querem nos afrontar, nos prejudicar, mas é contra as hostes infernais da maldade, porque essas hostes infernais da maldade que usa pessoas para
nos atacar, nos prejudicar. Mas não é contra elas que nós temos que lutar. Então a armadura de Deus, nós precisamos vestir essa armadura. Veja bem, não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu vou dar nos lugares celestiais, isso aqui é importante. Se o irmão não concorda, pode meditar. São os ataques na mente. Esses lugares celestiais é a mente. Esses pensamentos nocivos são lançados. Então é de suma importância termos um conhecimento, ao menos básico, da palavra de Deus, para ter discernimento de quando esses pensamentos, esses ataques na mente são feitos, nós temos equilíbrio para não cedermos. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Vamos ver qual é essa armadura. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. O que é a verdade? Capítulo 14, 6 de João, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sem a verdade, é o cinto da verdade. Sem a verdade, toda a armadura vai cair. É preciso que estejamos confiando na verdade que é Cristo. Meus irmãos, às vezes nós gostamos de tanta coisa, mas muitos querem fazer a obra de Deus, fazem tantas coisas, pensando que estão fazendo a obra de Deus, mas nós precisamos ler a Bíblia. Capítulo 6, versículo 28 de João, um grupo de pessoas se chegaram a Jesus e disse: que faremos para realizarmos a obra de Deus? Jesus disse: a obra de Deus é que creiais naquele que Ele enviou. Nós precisamos crer em Jesus, mas crer como diz a palavra de Deus. Não é aquele Jesus que está sempre disposto a fazer tudo o que nós queremos. Ele é soberano. Ele é todo poderoso. Mas Ele não nos livra segundo a vontade dEle. Deus não livrou Ele da tentação lá do deserto. Os 40 dias, 40 noites que ele ficou no deserto, para ser tentado, prefigura os 40 anos que o povo ficava no deserto, rodando lá, sendo provados por Deus. Mas olha só, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, orando em todo o tempo, sendo tentado desde o primeiro dia. As tentações mais terríveis foram no final, quando Satanás pensou: ele está fraco agora, depois de tanto tempo sem comer, eu vou... Que é uma coisa interessante, irmão. Moisés ficou no monte 40 dias e 40 noites, mas ele ficou sendo alimentado por Deus. Jesus não. Jesus foi como homem. Ele é o segundo Adão. O primeiro Adão pecou e o segundo Adão resgatou, derramando o seu próprio sangue, deu a sua própria vida. Então nós precisamos cingir os nossos lombos com a verdade, que é o próprio Cristo, é a palavra de Deus. E vestir a couraça da justiça. O que é justiça? O que é ser justo? Deus é justo. E ser justo é fazer o que é reto, o que é correto.
Então devemos vestir a couraça da justiça, fazer o que a palavra de Deus determina que façamos, andar conforme a Bíblia nos recomenda. Mas se nós não lemos a Bíblia, os dias hoje estão muito difíceis, irmãos. Realmente, eu lembro que há 35 anos atrás era proibido televisão, era proibido ir na praia, era um monte de proibição. Só que tinha um benefício muito grande. A gente só se ocupava em trabalhar, orar e jejuar. E graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Então, nós precisamos tirar tempo para ler a Bíblia. E não ler o versículo 2. Esquece a caixinha de promessa. Tem que ler de Gênesis a Apocalipse. Lendo, relendo. É o único meio de você conhecer a Cristo. É o único meio de você ter os lombos cingidos com Cristo, que é a palavra. Aleluia. Tomando sobretudo o escudo da fé. Olha só, fé. Quem é que gera fé? É a palavra de Deus. 10:17 de Romanos, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Se nós não lermos a Bíblia, não ouvirmos a palavra de Deus, não nos aplicarmos, a nossa fé vai ser raquítica. Não vamos ter fé nem para dobrar os joelhos e orar. E a oração tem que ser com entendimento também. Não pedir. Eu uso fazer assim, olha, eu dobro meu joelho e fico uns momentos, algum tempo, só olhando com os olhos da fé a cruz de Cristo. Foi lá que veio o resgate de nossas almas. Aleluia. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Se nós não nos dedicarmos a meditarmos, não precisa pedir. Ele sabe que nós precisamos. Aleluia. Ele sabe tudo. Ele tem um cuidado especial com cada um de nós. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Os dardos são os pensamentos, né? Aquelas coisas nocivas que vêm em nossa mente. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu falei uma vez aqui, não sei se o pastor estava, acho que estava. Eu fico às vezes angustiado. A gente quer falar com os irmãos sobre a palavra. E como é difícil. Os irmãos, eu não sei se não lê, ou não, ao menos questiona. Nós temos que ser questionadores. Onde está escrito por quê? O que é isso? O que é aquilo? Não se acomodar. Porque se nós nos acomodarmos, vamos fazer o quê? Cada um pode meditar. Está lendo a Bíblia? É fácil ler a Bíblia? Não. É fácil orar? Também não. A Bíblia tem que ser lida, relida muitas e muitas vezes. E quanto mais nós lemos, e outro detalhe importante, irmão, quando a gente vai ler a Bíblia, sempre pedir que o Senhor nos abra o entendimento para que possamos compreender a palavra. Aleluia. Nós não conseguimos entender se a graça de Deus não se manifestar em nossa vida. Aí vamos vir no culto, vamos vir, toda semana vindo, e nada muda. Nada muda. Qual é a tua esperança? É importante perguntar. As adversidades vêm e vêm cada vez mais. Nós estamos, se começar a ler, assistir o que está acontecendo no mundo,
parece que vai ter uma guerra mundial loguinho, porque as grandes potências estão prontinhas para começar a lançar mísseis. E tem um sujeito lá na Coreia do Norte que é meio desafiador, pode de um momento para outro. Como você está? Creio em Jesus? Mas como que eu posso crer? Ouvindo a palavra ou lendo a palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível. Capítulo 1, versículo 18 de Romanos, diz que a ira de Deus se manifesta sobre toda impiedade. Impiedade é aquilo que desagrada a Deus. E nós não conseguimos agradar a Deus, porque somos pecadores. A nossa carne, a tendência dela é só para o pecado. Mas quando somos regenerados, nascemos de novo, aí o Espírito de Deus habita em nós, e Ele nos guia em toda a verdade. Ele nos guia em toda a verdade. O versículo 18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. O Espírito em letra maiúscula. 8:26 de Romanos, diz que o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque nós não sabemos orar como convém. Mas Ele intercede por nós. Agora, se não temos a palavra em nosso coração, se não oramos, vamos fazer o quê? No céu só entra os lavados e redimidos no sangue de Jesus Cristo. Somente. Somente pela fé nós alcançamos a graça de Deus. E a fé vem pela palavra de Deus. É importante, não se acomode. Lute, faça alguma coisa, clame a Deus. Ah, mas eu tenho dificuldade. Hoje parece que não tanto, mas teve um tempo aí, tem muitas denominações por aí, que as pessoas vão lá e compram as bênçãos de Deus. Vão lá e compram tanta coisa, gastam dinheiro comprando as bênçãos de Deus. Deus não vende nada, o homem, ele não tem nada. Se Deus não der, o homem não tem nada. É verdade. Ah, mas uns têm, outros não têm. Irmãos, existem duas graças. A graça para a salvação e a graça natural. Deus dá para quem Ele quer. Ele dá para satanista, dá para maçom, dá para... O diabo não tem nada para dar. É Ele que dá. Então não te preocupe. Trabalha, administra bem o que ganha, e Deus faz prosperar se essa é a vontade dEle. E se não é, glória a Deus. O importante é permanecer na bendita esperança de que muito em breve, Jesus vem para nos levar para si. Glória a Deus. Agora, você já creu em Jesus? Você já creu ao ponto de fazer como está escrito em capítulo 8, versículo 1 de Romanos? Se alguém está em Cristo, 5,17, né? 5,17 de 2 Coríntios. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, as que tudo se fez novo. Eu posso saber se eu estou salvo ou não. Eu não posso julgar ninguém. Isso aí é particular, cada um. Se você está em conformidade com a palavra de Deus, se o Espírito de Deus testifica com o teu Espírito que você é um filho de Deus, Romanos fala isso. Mas se não está, mas eu não tenho convicção da minha salvação, o que eu faço? Leia a Bíblia e ore a Deus. Leia a Bíblia e clame a Deus. Esse é o caminho. Não devemos
não devemos ficar de braços cruzados. Os dias são muito maus, irmãos. Os dias são muito difíceis. Faça a obra de Deus. E a obra de Deus, conforme nós lemos, é que conheçam a Jesus. E a Jesus só se conhece pela palavra. Ele é a palavra. Ele é o caminho que nos conduz ao Pai. Ele é a verdade que nos liberta do engano. Se nós não nos apercebermos, vamos passando. Eu vejo a igreja hoje, por exemplo, e me lembro de 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, era totalmente diferente. Só que o povo orava, buscava, clamava, já vinha de casa, os joelhos calejados, para a glória do nome de Jesus. Nós passamos madrugadas aqui, 5 horas sem levantar do joelho, sem levantar, orando. A graça de Deus, da meia-noite às 5 da manhã, depois tivemos que sair para trabalhar no outro dia. Precisamos, irmão. Qual é a experiência que tem com Deus? Que Jesus é bom? A armadura de Deus. Se nós não tivermos essa armadura, se nós não nos vestirmos com essa armadura, nós somos presas fáceis para o inimigo. Aí tem que vir no culto de libertação. Maravilha. Mas veja bem, foi falado aqui sobre a tentação do deserto. Somente o poder de Deus, Jesus, o Filho de Deus, Aleluia. ele resistiu à tentação e ele não expulsou o diabo. Ele não expulsou, o diabo saiu, desistiu, porque ele ficou firme. É isso que nós precisamos fazer, ficar firme. Ah, mas eu expulso Satanás. Meus irmãos, isso aí não é com nós não. Tem muitas distorções. Nós precisamos nos submeter à vontade de Deus, ao querer de Deus, à soberania de Deus. O que é soberania? Ele manda tudo e todos. Ele determina. Nós somos criaturas. É importante entendermos. E se nós lermos a Bíblia desde Gênesis, para ver qual é a situação do homem caído, Adão desobedeceu a Deus e morreu espiritualmente e fisicamente. Tanto é que Deus teve que tirar a árvore da vida para que ele não comesse e vivesse eternamente um corpo carnal. Só por estar dentro de um templo, ouvindo a palavra de Deus, já é um privilégio. É um privilégio. Guarda essa exortação. Chega em casa, pega a Bíblia, leia, começa o livro de Efésios, começa para ver o que Paulo está dizendo aqui no capítulo 4 e capítulo 5, o 5 começa em ser depois imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta, sacrifício a Deus, sem cheiro suave. É isso que nós temos que fazer. Mas infelizmente, as redes sociais, a televisão já não é muito mais não. É mais o smartphone. Essa semana teve uma notícia aqui em frente ao Tigrão, escutei na Eldorado, não sei se era jovem ou uma mulher, ali esperando o ônibus e com certeza o celular na mão. 5 e pouco da manhã, perdeu o celular. Roubou.
Ela veio, tomou o celular, estava o dinheirinho dela dentro da carteirinha junto com o celular, porque é uma obsessão. O celular está sendo uma obsessão. É verdade. É proibido? Nada é proibido. Deus não proíbe nada, irmão. Nada. Se você crer em Jesus e buscar o Senhor, Ele te dá graça para você ir vencendo dia após dia, até Ele voltar ou até Ele te levar através da morte. Esse é o caminho para que possamos viver na bendita esperança. Quando as coisas estão difíceis, enfermidades, desemprego, o que devemos fazer? Só tem uma saída: confiar em Deus. Só confiar em Deus. E se nós não estivermos arraigados na palavra, alguém fala, mas eu leio a Bíblia e não entendo nada. Eu usei muito dizer e digo ainda, quanto mais eu estudo, mais eu aprendo, e quanto mais eu aprendo, mais eu entendo que não sei nada. Não é verdade, pastor? Quanto mais a gente estuda, mais aprende. Quanto mais aprende, mais entende que não sabe nada. Isso eu comecei a dizer quando dava aula na ETOB. É importante. Talvez você não vai ter um entendimento que outros têm, porque existem os ministérios, evangelistas, pastores, né? Mestres, mas o necessário Deus vai te dar para que você possa resistir às adversidades da vida, para não ser presa fácil. O inimigo não perdoa ninguém, ele está condenado já. Ele está condenado, só está esperando. Os irmãos lembram quando foi lido aqui sobre, o irmão pregou sobre a tempestade. Passando aquela tempestade, eles chegaram em Gadar, a província dos Gadarenos. Os discípulos que estavam dentro do barco disseram assim: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Mas quando ele desceu em Gadar, o endemoniado gadareno, que tinha uma legião de demônios, os demônios vieram e se prostraram diante do Senhor e disseram: que temos nós contigo? Adoraram a Jesus. Os demônios conhecem a Jesus muito bem. E nós precisamos conhecê-lo pela palavra. É o único meio. Que Deus nos ajude, irmão, que haja um despertamento para ler a Bíblia, para orar, para buscar a Deus através de uma vida de renúncia ao pecado e busca do conhecimento da palavra de Deus. Quando você não sabe, pergunta. Você vai ter uma resposta. Vamos nos colocar de pé, vamos orar? Vamos orar? Mas que Deus ajude que nada venha limpar, tirar da tua mente essa exortação da palavra de Deus, para que você possa ser vitorioso. Não pense que por você estar crescendo financeiramente, você está bem com Deus. Não pense isso. Se fosse assim, os satanistas, eles não eram tão ricos assim. Que Deus nos ajude. Tem alguém que através dessas palavras crê em Jesus e quer entregar sua vida a Jesus? Tem alguém aqui que ainda está vacilante, quer tomar uma decisão? É uma oportunidade, né, pastor? Esse é o momento. Se alguém quiser, eu acho que no mínimo entenderam que se você não crê em Jesus,
Infelizmente, o céu não é para você. Só tem dois lugares para a humanidade: céu e inferno. O céu, o caminho é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus disse. Esse é o caminho. E para ir para a condenação é só ficar tranquilo, desfrutando das coisas aqui